Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Cíntia. Oi, Letícia. Iniciando esse segundo bloco de notícias desta sexta-feira com as atualizações do Senado Federal. Em primeiro destaque, a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade começará a ser discutida no plenário do Senado na próxima semana. A tramitação do texto, a PEC 45 de 2023, foi debatida ontem, quinta-feira, dia 14, em reunião de líderes partidários com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. A PEC foi aprovada na quarta pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, com amplo apoio da oposição. No plenário, as PECs passam por 5 sessões de discussão antes de serem votadas em primeiro turno e por mais 3 discussões para serem analisadas em segundo turno. A aprovação ocorre quando o texto é acatado por no mínimo 2/3 dos senadores, ou seja, da quantidade de 81 total, tem que ser aprovados por 54, nos 2 turnos de liberação. Em outro destaque, temos que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou também ontem que o Poder Executivo deve enviar nos próximos dias ao Congresso um pacote de medidas para a renegociação de dívidas de estados com a União. Na próxima semana, Pacheco deve se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o assunto. Os débitos de Minas Gerais com o governo central ultrapassam os 160 bilhões de reais. Mas o problema também atinge estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também Goiás. Segundo o presidente do Senado, o endividamento talvez seja a questão mais relevante e mais preocupante da federação. E por último, temos que em pronunciamento no plenário, na quarta, a senadora Damares Alves expressou indignação em relação a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que absolveu um homem de 20 anos acusado de estuprar uma menina de 12. A senadora destacou que a justificativa para a decisão do superior foi ainda mais chocante. Segundo ela, o tribunal considerou que não houve estupro porque o suposto agressor alegou amar a menina e porque dessa relação nasceu uma criança. Ela disse: o mais absurdo é que usaram a primeira infância, o pacto de proteção à primeira infância para defender o bandido, porque uma criança foi gerada de um estupro. Então, como ele amava a menina de 12 anos, gerou um bebê. Para proteger o bebê, o pedófilo, estuprador, não será condenado. Até quando nós vamos nos silenciar com o relativismo que está acontecendo neste país na proteção da criança e do adolescente? Damares enfatizou que a Constituição brasileira estabelece a prioridade absoluta para a proteção de crianças e adolescentes. Também fez referência ao projeto de lei em tramitação no Senado desde 2012, especificamente sobre o artigo 186. O trecho trata de estupro de vulnerável e reduz a idade da vítima de 14 para 12 anos. Agora, quais são os destaques da Câmara dos Deputados, Cíntia? Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 303 de 2024, que permite que patente seja requerida em nome do Sistema de Inteligência Artificial, em caso de intervenções geradas de forma autônoma pelo sistema. Nesse caso, o sistema de inteligência artificial será considerado o inventor e o titular dos direitos inerentes à intervenção. O autor do projeto, o deputado cearense Júnior Mano, do Partido Liberal, destaca que atualmente a legislação não prevê a titularidade de patentes por parte do sistema de inteligência artificial, o que, na visão do parlamentar, pode criar incertezas legais e prejudicar o desenvolvimento tecnológico nesse campo. Na volta às atividades, as comissões permanentes da Câmara dos Deputados aprovam convites para 9 ministros participarem de audiências públicas. Entre os convidados estão os titulares da Fazenda, Fernando Haddad, da Educação, Camilo Santana, do Trabalho, Luiz Marinho e da Agricultura, Carlos Flávaro. Os deputados querem também ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em todos esses casos, os autores dos convites, tanto os deputados de base do governo quanto da oposição, dizem que os planos do governo é conhecer os planos do governo.
Eles também querem ouvir os relatos sobre os primeiros anos de trabalho do governo e conhecer as principais demandas de cada setor. A proposta inclui segurança e saúde no projeto de currículo escolar. O projeto de lei número 559 de 2024, de autoria do cearense José Guimarães, estabelece que o currículo de educação básica deverá incorporar noções de saúde e segurança no trabalho como tema transversal. O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. E quais são os destaques do TSE, Letícia? Bom, iniciando com os destaques do TSE, na sessão de ontem, quinta-feira, o tribunal iniciou o julgamento de possível caso de fraude à cota de gênero pelo Partido Republicanos, na disputa aos cargos de vereador no município aqui cearense de Grangeiro, nas eleições de 2020. Porém, um pedido de vista foi formulado pelo ministro Floriano de Azevedo, que interrompeu o debate. O Ministério Público Eleitoral ajuizou a ação de impugnação de mandato eletivo contra a candidatura do Republicanos à Câmara Legislativa de Grangeiro, no pleito de 2020. Segundo o MP, as candidaturas de Dávila Ranier Brito e Emanuele Rodrigues foram requeridas apenas para que a lei de cota de gênero fosse cumprida. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos, pois considerou que não houve irregularidades nas candidaturas. Para o regional, apesar de Dávila e Emanuela terem alcançado votação zero, não terem comprovado a divulgação das campanhas e não terem registrado movimentações financeiras nas prestações de conta, o entendimento é de que ocorreu desistência tática das candidatas. Após análise dos documentos no processo, o TRE aqui do Ceará concluiu que não houve prova suficiente para o reconhecimento da fraude. A vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ela participou na quinta-feira e afirmou de um projeto de desenvolvimento de comunicação no judiciário brasileiro, que é importantíssimo. Para ela, o mundo está cada vez mais conectado e interligado. A fala da ministra ocorreu durante o 3º Encontro Nacional de Comunicação da Justiça Eleitoral, na palestra Linguagem Simples para a Justiça Eleitoral, de Olívia Rocha Freitas. Segundo Carmen, a realidade brasileira é muito plural e encontros como esses que ela participou são ótimas oportunidades para intercâmbio de informações e integração. E por maioria de votos, 6-1, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou ontem a decisão aqui do TRE que cassou e tornou o ex-deputado estadual e atual suplente de deputado federal, Francisco de Alves Cavalcante, conhecido como delegado Cavalcante do PL, inelegível pelo período de 8 anos. Cavalcante foi condenado por abuso de poder político, de autoridade e de comunicação, por ter utilizado de palanque em praça pública e das redes sociais para ameaçar o processo eleitoral ao declarar que resolveria na bala o resultado das eleições gerais de 2022, caso então o presidente Jair Bolsonaro não fosse reeleito. Ele disse: se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, vamos ganhar na bala, declarou o ex-deputado estadual em comício realizado no dia 7 de setembro de 2022. Então ontem ficou vencido o relator do recurso, o ministro Raul Araújo, que votou no dia 5 de dezembro do ano passado para reformar integralmente o acórdão do região e afastar todas as sanções impostas a Cavalcante. Agora, quais são os últimos destaques do Supremo, Cíntia? O STF retoma julgamento de ações sobre incêndios e queimadas na Amazônia e no Pantanal. Com o voto do ministro Flávio Dino, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira, 14 de março, o julgamento das arguições de descumprimentos de preceitos fundamentais 743, 746 e 857, que tratam de combate a incêndios e queimadas no Pantanal e na região amazônica. O julgamento continuará na sessão da próxima quarta-feira, 20 de março. O relator das ações, ministro André Mendonça, reajustou seu voto no sentido de dar prazos de 6 meses para que a União regulamente o Fundo Social, previsto na Lei do Pré-Sal, para destinar uma parcela de recursos para a proteção do meio ambiente e redução das mudanças climáticas.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, determinou que a União tome providências no âmbito do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e outros programas para reduzir o desmatamento na Amazônia Legal para a taxa de 3.925 quilômetros anuais até 2027 e a zero até 2030. A decisão foi tomada na sessão desta quinta-feira, 14 de março, no julgamento da arguição de descumprimentos de preceitos fundamentais 760 e da ação de direita de inconstitucionalidade por omissão, que cobravam a elaboração de um plano de governo para a preservação da Amazônia e pediam a declaração de violação massiva de direitos fundamentais na política ambiental e proteção do bioma. Letícia. Bom, estas foram as informações desse segundo bloco de notícias desta sexta-feira. Agradecemos a todos pela audiência e também agradeço por todo esse tempo que trabalhei no blog do Edson Silva e agora aqui na TV da Transparência. Agora, novos voos. Obrigada a todos. Até a próxima!